Vamos lá, já tá 6 horas. Tô voltando da casa da minha mãe agora. As notícias são: amanhã vai fazer um exame. Se a infecção tiver chegado no osso, meu irmão vai ter que amputar. Né? Mas não vai ficar pensando nisso, não. Vai ser feito o que Deus quiser. Bom, vamos voltar. Eu levei o remédio para dona mãe e também os tomates e o atum. Tava a família inteira, né? Família é ótimo. Nesses momentos, junta todo mundo. Bom, enfim, não vamos ficar preocupado com essas coisas que não tem o que a gente fazer, né? A gente reza. E é o que a gente pode fazer. Mas vamos falar de outras coisas. América do Sul, Oriente Médio, Europa, o mundo não para porque a gente tá com problema, né? O mundo não para. Então, Peru tá cada vez mais próximo daquilo que eu falei. Guerra civil. Horrível. Mas a opção é deixar a golpista, né? A golpista pró-Yankee destruir o país. Então, às vezes, o pior é a melhor opção. Não tem muito o que fazer também. É claro que a gente não queria que o Peru estivesse próximo de uma guerra civil, que o povo peruano tivesse que passar por isso. Mas, como eu disse, a opção é mais um governo golpista, estilo Bozo, estilo Temer, e Anininhas, sabe? Na América do Sul. A gente tem que expulsar os norte-americanos daqui. A gente tem que expulsar os americanos daqui. Isso é urgente. Eles têm que sair daqui. Eles têm que deixar de fazer da América do Sul o quintal deles e um inferno para nós. No Brasil, eles conseguiram isso corrompendo os militares, o judiciário, os crentes, os jovens. Não foi nem por 20 centavos que eles destruíram nosso país. Igual no Peru, o povo é feito de outra coisa. Não é cachorrinho bonito? No Peru, o povo é feito de outra coisa. Eles vão lutar. Não vão aceitar o golpe passivamente, como os bolivianos também não aceitaram o golpe passivamente. Certo? Então, tá caminhando para isso. Aí, no Equador, olha só o Equador. O Equador, o banqueiro lá, né, o infeliz, que substituiu o cadeirante traidor, ele fez a mesma coisa que o Castilho tentou fazer, só que no Castilho houve reação das forças democráticas, segundo a imprensa, e no Equador ninguém deu um pio. A nossa imprensa, se você quer se manter desinformado, leia o UOL, G1, assista a Globo, em todos os canais que ela tem. Você vai estar muito desinformado. A Folha vai fazer questão de te desinformar. O Estadão vai fazer questão de te desinformar. Toda a imprensa brasileira livre, vai fazer questão de te desinformar. De mentir para você, de te enganar. No caso da geopolítica, isso é ainda mais evidente do que em outros casos. Então, mas a América do Sul não está tão mal. A coisa está feia também para o presidente da Colômbia, né? Lutando dia sim, dia também contra um golpe. Na Argentina as coisas, graças ao ostensivo apoio chinês, vão se estabilizando. Da mesma forma, graças ao ostensivo apoio iraniano e russo, além do chinês, as coisas estão se equilibrando na Venezuela, estão se equilibrando em Cuba e também na Nicarágua e também em Honduras.
Então a situação, o Lopes Obrador é muito homem e excelente político. Ele fala o que eu penso que o nosso presidente faça. Ele fala diretamente com o povo. E isso tem dado força para ele, né? Tem tudo que o governo tem, que enfrenta os Estados Unidos, é o povo. Você não pode abrir mão do povo. Não pode simplesmente abrir mão do povo. O André Marques Lopes Obrador usa isso muito bem. Certo? Ele usa isso muito bem. E está sendo recompensado por isso. Perfeito? Então, na América Latina, é crise, como sempre, mas eu diria que com uma perspectiva bastante razoável, sabe? Com viés de melhora. Isso é bom. Isso é bom. A gente está no caminho das pedras, tortuoso, difícil, mas estamos no caminho. Europa. Cara, Europa é um caso que... Como é triste, né? Como é triste eles entrarem na Primeira Guerra Mundial, disputa imperialista, se lascaram, não aprenderam nada com isso, entraram na Segunda e acabaram se tornando colônia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vêm impondo a narrativa na Europa desde o maio de 68 francês. Certo? A União Europeia virou uma títere dos Estados Unidos. Um Japão do B, uma Coreia do Sul do B. Só isso. Estados Unidos, gente, não tem aliados. Eu vi uma coisa que é muito interessante, que é a maneira como os chineses agem, né? Num mundo comandado por 5, esteja do lado de outros 2, ou seja, dos 3 que comandam. No mundo de 3, esteja do lado do outro. Então, se você pensa que as 3 superpotências do mundo hoje são China, Rússia e Estados Unidos, a opção pela Rússia é inteligente por parte da China. E a opção pelos Estados Unidos é estúpida por parte da Europa. Mas eles estão presos naquele discurso de civilização, né? Uma coisa que eu li e achei muito interessante é que se os Estados Unidos mandarem a liderança europeia se enforcar, a única coisa que eles vão pedir é que a corda tenha fabricação europeia. E chegou nesse estágio. Nesse estágio é patético, sabe? Como pôde decair tanto? A Europa antes tão, né? Hoje virá isso que ela se tornou. Não tem mais autonomia. Porque quando você pensa, por exemplo, no salsicha de fígado, a Alemanha abriu mão de importar petróleo barato, gás barato, aço barato, vidro barato, alumínio barato, da Federação Russa, energia barata, abundante, a troca de quê? Agradar os Estados Unidos. A Alemanha, mas teve a agressão russa. A Alemanha participou dela, mentindo. Certo? A Angela Merkel admitiu que mentiu. Que os europeus e os americanos nunca quiseram de fato a paz entre Rússia e Ucrânia. Então eles enganaram os russos. Em Minsk 1 e em Minsk 2, enganaram os russos 2 vezes. Eles mentiram. Então quem está agredindo quem? Se tem um agressor aqui, ele não é a Rússia. A Rússia está se defendendo, e está se defendendo mesmo. A Rússia, gente, visivelmente, ela está se lixando agora pro passado soviético, pro legado. Não, ela não está nem aí não, cara. Ela está macetando. Está macetando. Ela não quer saber mais. Chega um ponto que ela cansa. Ela mesma admitiu que nunca mais vai voltar a ser o que era. Ela não confia mais nos europeus. Perfeito? Você vê, o Zelensky foi abandonado, né? Piloto. Conferência no civil para deixar isso claro. Mostrou um Erdogan subserviente, mas que já roendo na corda, né? Rato velho,
rato antigo, já tá roendo a corda. Dizendo que não é bem isso, que não sei o que. O Erdogan joga a agenda dele, é o que nós já dissemos. O Erdogan não é pró-russo, o Erdogan não é pró-OTAN. O Erdogan é pró-Erdogan. E se engana quem acreditar que ele algum dia vai ser diferente disso. Que ele vai ser outra coisa que não isso. Então, se os europeus, os próprios americanos acharam que compraram o Erdogan, acharam errado. Acharam errado. Ainda mais depois que a Rússia explicou para o Erdogan como é que as coisas funcionam. Por exemplo, no caso do acordo de grãos. Um acordo de grãos, gente, fala sério, né? É grão para alimentar os europeus. Nenhuma carga foi para a África. O Egito só não morreu de fome porque o Putin doou o grão. Certo? Então, um acordo de grãos só serviu para os europeus e para a Ucrânia ganhar dinheiro. Porque eles continuaram permitindo navio russo levando grão, só permitiram navio ucraniano levar grão para a Europa. Então qual que é a vantagem para a Rússia desse acordo de grãos? Um acordo humanitário. Sim, humanitário para alimentar os mesmos europeus que estão matando cidadão russo com bomba, com mísseis, com armas, com soldados, com mercenários. Você vai alimentar quem te machuca, quem te fere, quem quer te ver destruído? Por favor, né, cara? A federação tá correta, não tem que renovar acordo de porcaria nenhuma, não. É um acordo caracu em que a OTAN entra com a cara, a Ucrânia entra com a cara. Então não tem que renovar porcaria nenhuma, não. Se vocês querem grão, eles plantam. Vai ser ótimo, sem fertilizante, com a seca que a Europa tá passando, vai ser excelente. Vamos ver se vocês aprendem. Mas a população não tem nada a ver com isso. Claro que tem. A governança europeia foi eleita. Certo? A governança europeia não caiu de paraquedas, não foi... Nasceu como se fosse um esporo de fungo, não. Ela foi eleita. Perfeito? Foi eleita. Pelos europeus. E vão ter eleições. Se eles realmente são contra tudo isso, deselejam. Né? Porque fala sério, cara. A Rússia também, apesar do Putin ser extremamente paciente, há limites para tudo. Você tem limite para tudo. E esse limite claramente chegou-se nele, foi alcançado. A partir de agora, peraí, deixa eu só ter, não dá de... Pronto. A partir de agora, a Rússia abandonou as ilusões de preservar legado soviético, de tratar o ucraniano como irmão pródigo, de achar possível a coabitação com os europeus. A federação chutou o pau da barraca, não quer mais saber. Você vai lá, isso quer dizer que a guerra vai terminar amanhã? Não quer dizer. Primeiro que a Rússia é uma coisa interessante, porque não está claro se ela vai conquistar a Ucrânia inteira, se é só a metade, se é só um terço. Porque do ponto de vista russo agora, a melhor estratégia é simplesmente despovoar a Ucrânia. E depois repovoar com outros russos. Os que se sentirem russos, atravessam a fronteira. Os que se sentirem ucranianos, ficam no que restar da Ucrânia. Tem essa tese. E ela faz sentido. Sabe, do ponto de vista dos russos, ela faz sentido. Ela não é uma tese ruim. Né? Despovoa um terço do país, expulsa os ucranianos, os nazis, os fachos, tudo, que ainda resta no terço mais russófono, e despovoa o outro terço. E aí deixa uma faixa despovoada para servir de zona tampão entre o novo território e o que restar da Ucrânia, se restar alguma coisa. Também existe a possibilidade de simplesmente ocupar a Nova Rússia inteira. Eu acredito, gente, que Odessa não escapa. Que não faz nenhum sentido. A gente tem que ver o cui bono, quem ganha. O que a Rússia ganha deixando
a Ucrânia com saída para o mar não ganha nada. Não ganha nada. A Ucrânia demonstrou que não é confiável, não pode se confiar nela. Então eu creio que, pelo menos a nova Rússia clássica, porque não tem jeito de você anexar Odessa sem anexar Nikolaev. Então, deixar a Rússia com saída deixar a Ucrânia com saída para o mar é uma coisa que a Rússia duvido muito que vai fazer. Retirar a saída para o mar da Ucrânia é fundamental. Inclusive como estratégia para transformar o Mar Negro no Mar Russo. Certo? Não faz sentido uma guerra, tudo que já aconteceu, todas as perdas que já houve, se você manter o litoral na Ucrânia. E aí, se você pega Nikolaev e pega Odessa, eu não vejo por que não, de verdade, não pegar Kharkiv, que está perto da fronteira, e Dnepropetrovsk, que são cidades historicamente russas. Certo? Eu acredito que essas duas também vão cair. Ainda de início, de maneira indireta, você prevê um plebiscito futuro, no qual você garanta a vitória dos unionistas, dos seccionistas em relação à Ucrânia e unionistas em relação à Federação Russa. Igual os turcos fizeram para garantir territórios que historicamente eram sírios. Você joga a população, tem meios para você ganhar uma eleição. Os Estados Unidos sabem disso muito bem, né? Em todo país tem um Supremo, todo país tem um Eduardo Cunha, todo país tem um Marreco de Maringá, todo país tem um crente ladrão no Ministério Público, todo país tem uma Lava Jato, todo país tem imbecis e não vai ser por 20 centavos. Então, sempre você consegue ganhar uma eleição, um plebiscito. Quem quer ganha. Sabe? Então não é um problema se anexar Odessa e Nikolaev agora e deixar Dnepropetrovsk e Kharkiv, talvez até Sumi e Poltava mais para o futuro. Mas aí vem outra coisa, que é uma terceira opção. Por que aprofundar uma encrenca para o futuro? Para que você vai deixar? Vamos deixar esses para resolver depois. Esse depois é a hora que a OTAN vai fazer o inferno, a hora que os Estados Unidos vão fazer inferno, a hora que a União Europeia vai fazer inferno, a hora que os ucranianos vão fazer inferno. Então já liquida de uma vez. A Ucrânia está a milímetros da existência, certo? A Rússia exige rendição incondicional, e a rendição incondicional, quem determina os termos é o vencedor. Redesenha o mapa. Deixa para a Ucrânia apenas os territórios ocupados por ucranianos étnicos. E os novos que vierem, falam, se vocês não gostou, volta, cara. Volta para o país de vocês. É um pouco cruel, mas o tempo da bondade passou, né? Às vezes que a Rússia se dispôs a negociar, a conversar, ela foi enganada. Ela não tem motivo para ter misericórdia. Quem tem limite é o município. Certo? Simples assim, quem tem pena é galinha. Eu acredito honestamente que vai continuar existindo um país chamado Ucrânia, mas desmilitarizado, desnazificado, certo? Que nunca vai fazer parte nem da União Europeia, nem da OTAN. Inclusive eu acredito que a OTAN nem vai durar muito tempo. A própria União Europeia também não vai durar muito tempo. A OTAN não vai durar muito tempo, porque não faz sentido uma aliança supostamente defensiva que perde, que não consegue se defender do suposto inimigo. Você vai se unir para o quê? Para apanhar de novo? Qual que é o sentido de uma aliança de proteção que não te protege, né? Continuar pagando royalty para os Estados Unidos, comprando arma americana? Então, por favor, né? Pera aí, gente. Mais uma vez, música, perigo de direito autoral, segura. É música de crente. Não é, acho que não tem direito autoral de música de crente, não. Como é que chama? Louvor. Mas vamos continuar. Então,
As fronteiras vão ser redesenhadas? Vão, isso é certeza absoluta. As fronteiras vão ser redesenhadas, isso vão ser desenhadas pelo vencedor, ou seja, pela Rússia, nos termos do vencedor. Que, como o próprio Putin diz um ano atrás, serão tão mais duros quanto mais tempo e desgaste a Ucrânia interpor. Certo? E a capacidade da Ucrânia de interpor desgaste está se esgotando. Por que? Olha que bonito. Está se esgotando por quê? Os Estados Unidos, a OTAN, até ainda tem muita velharia para mandar para a Ucrânia. Mas toda essa velharia que eles mandar, os russos vão destruir, gastando pouco dinheiro e com poucas baixas. Então, só faz criar mais propaganda negativa para as armas dos Estados Unidos. E a única coisa que os Estados Unidos têm conseguido nessa guerra é propaganda negativa. Mostrou que o Patriot é um tigre de papel caríssimo. Mostrou que os tanques deles, os tanques ingleses, tanque americano, não servem para nada. Certo? Então, é só conseguir desgaste e propaganda negativa. Todos os supostos mísseis, lembra do Javelin? Eles até deixaram de falar no tal Javelin, porque foi um fiasco. Sabe, todas as coisas que o Osh no mundo militar fala, ó, vai resolver agora sim, agora vai. Não tá indo, cara. Não tá indo. Tá, de arrasta pra cima. Só isso. Não tá indo. É eita atrás de vixe, é vergonha atrás de humilhação. Que a OTAN tá pagando 55 países e apanhando. Não vou falar que é um só, porque vamos ser justos, né? O Irã tá ajudando muito. E por baixo dos panos, a China manda suprimento e a Coreia do Norte manda munição. Então é 55 contra 4. Estão perdendo. Certo? Então eu acredito que no fronte europeu vai durar quanto? A paciência russa que vai determinar. Quando ela perder a paciência, ela lança um ataque fulminante e resolve de uma vez. Simples assim. Desse tipinho. Aí quando ela vai fazer isso? Não sei, porque aí entra a questão final da discussão. Aonde vai ser resolvido isso não será na Europa. Como eu já disse muitas vezes, a resolução disso tudo vai ser no Oriente Médio. Certo? Quem que os americanos têm lá? A entidade sionista e os curdos. Certo? O que sobrou do lado deles foi só os sionistas e os curdos. Os curdos conseguiram a proeza de piorar a situação deles em todos os países que eles estavam. Exatamente por acreditar nos americanos, né? Exatamente por acreditar neles, confiar. Eles pioraram muito a posição. Pioraram muito. E agora estão numa situação difícil. São inimigos da Turquia, do Irã, da Síria e do Iraque. Incomodam nesses 4 países, patrocinam terroristas nesses 4 países e estão sendo e serão combatidos nesses 4 países. Certo? De povo heróico, supostamente anarquista, guerreiro da liberdade, os chamaram em auxiliares de ladrão de petróleo e patrocinadores de terroristas, a serviço da entidade sionista e dos Estados Unidos. Então a certeza que a gente tem é que a situação dos curdos vai piorar, mas por escolha deles. Eles fizeram essas escolhas. Quando você faz escolha ruim, eu já fiz escolhas ruins na minha vida. Alguns eu tô pagando até hoje. Escolha ruim tem preço. Certo? Então se você faz escolha ruim, alguma coisa você vai pagar por isso. Perfeito? Alguma coisa você paga. Então, né? Voltando, a Síria não vai aceitar, o Iraque não vai aceitar que os curdos e os americanos continuem roubando o petróleo deles. E os turcos ajudam, né? Porque parece que é o fiote do Erdogan que viabiliza o roubo de petróleo. Legaliza, né? Esquenta o papel do petróleo roubado.
E provavelmente foi isso que eles usaram para chantagear o Erdogan. Certo? Mas, bobagem, todo mundo sabe que os filhos dele é ladrão. É igual um nosso ex-presidente. 4 filhos ladrão. Todo mundo sabe que é ladrão. Só vou chantagear, dizendo que seu filho é ladrão. Como assim, meu filho? Todo mundo sabe, não é novidade nenhuma disso, não. É ladrão. Certo? Então acho que nem foi chantagem, num certo sentido. Foi uma propininha mesmo, né? Que deram pro Erdogan. Mas o Erdogan é uma cobra traiçoeira. E como eu disse, ele defende os interesses dele. Não de qualquer país. Não é um homem que... É um homem que se vende, mas não é um homem que se entrega. Então, eu não sei até que ponto a lua de mel entre a OTAN e os turcos vai continuar. Até a hora do pega para capar, eu acredito que eles mudam novamente a posição. E na hora de redesenhar as fronteiras, eles não vão se virar contra a Arábia Saudita. Mas não vão mesmo se virar contra a Arábia Saudita. Correto? O Iraque. O Iraque tem um problema curdo. O Iraque faz fronteira com a Síria. O Iraque está tendo petróleo roubado pela Turquia, pelos curdos e pelos Estados Unidos. Entrou na ONU, ganhou o direito de ser indenizado pela Turquia. Que a ONU incrivelmente reconheceu que a Turquia estava roubando petróleo turco, né? Agora, reconhecer que os americanos também estão roubando, isso não vamos exagerar, né? Na honestidade da ONU. Não vamos exagerar. Eu vejo os jornais, eu vejo os portais falando, nossa, a base americana no nordeste da Síria foi atacada. Como assim base americana? Os sírios não chamaram os americanos para lá. Não é uma base, no sentido de que, oh meu Deus, estão lá para proteger os sírios. Não, ninguém chamou eles lá, foi ilegal. Eles estão lá para garantir o roubo de petróleo, cara. Só isso. Então não é base, no sentido jurídico do termo. É base no sentido de base de ladrão. Certo? É base, são os quartéis que os Estados Unidos usam para proteger quem está roubando o petróleo da Síria. Como também estão no noroeste do Iraque com o mesmo objetivo, roubar com o auxílio dos curdos o petróleo do Iraque. Quanto tempo eles vão aceitar isso? Pelas reações recentes do Iraque, pouco tempo. O Iraque está enchendo o saco. E à medida que o Iraque ganha mais importância, porque é de lá que a ajuda humanitária vinda da Rússia, pelo Daguestão e pelo Irã chega na Síria, à medida que o Iraque ganha mais importância no cenário, evidentemente os iraquianos vão aumentar o tom, certo? E a entidade? A entidade está totalmente isolada, como eu disse. Vai ser atacada no norte por Síria, Iraque, Irã e Hezbollah. Vai ser atacada no sul por Arábia Saudita, Egito e Jihad. E vai ser atacada por dentro pelo Hamas e pela OLP. Certo? A superioridade tecnológica, econômica que Israel tinha, acabou, cara. Já era. O mundo mudou. E a fila vai andar. Certo? Então é isso, gente. Não vai ter jeito de eu fazer live. Porque estamos sem som, né? Amanhã eu vou cedinho no centro. Cedinho não, porque é à tarde. Às 8, 9, não sei. Mas eu vou cedo na cidade. Eu ainda tenho... Obrigado a todos. Ainda tenho os R$30. Então eu tenho condição de comprar outra câmera. Da baratinha que eu tenho, claro, né? E amanhã a gente faz uma live. Hoje não vai dar. Não temos som. Por isso a gente fez esse tanto de vídeo. Né? Porque eu me senti na obrigação de mostrar aqui. Eu tô fazendo alguma coisa. Ok? Quem puder, gente. O nome do meu irmão é José Márcio. Ele precisa muito de oração.
Eu agradeço antecipadamente de prece, de torcida, de energia, no que vocês acreditarem. Ok? Então, até mais, gente. Fui.